Olá, muito obrigado pelo seu acesso a esse vídeo. Eu oro para que Deus o abençoe de modo poderoso e grandioso, que Deus esteja com você, que Deus lhe dê compreensão da sua palavra, que os seus olhos sejam abertos para compreender a Escritura Sagrada, que a Bíblia Sagrada seja uma referência para você, que você se apegue à palavra de Deus para estudar minuciosamente. Essa é a razão pela qual eu tenho dedicado o meu tempo de ministrar a você esses estudos. Eu oro para que eles estejam sendo uma bênção para a sua vida e estejam moldando de fato a sua vida. Além de ouvir essas devocionais, eu quero que você mesmo tome a iniciativa de ler a Bíblia Sagrada diariamente, de estudar a palavra de Deus. Eu quero colocar um gosto na sua boca pela palavra de Deus. Eu quero que você se apaixone pela Escritura Sagrada, mas você mesmo vá, você mesmo procure, Você mesmo se dedique, tire tempo da sua vida. Tudo que nós priorizamos, nós temos tempo para isso. Então priorize a leitura da Escritura Sagrada, a meditação, ore a Deus. A Bíblia Sagrada é um livro divino humano, foi escrito por homens, mas foi o Espírito de Deus quem inspirou. Então, ajoelhe no pé da sua cama e fale com o Senhor e diga: Senhor Deus, abre os meus olhos para que eu compreenda a Tua palavra. Ou então, usando a linguagem do salmista, no Salmo 119, 18. Abre os meus olhos para que eu compreenda as maravilhas da Tua lei. Tá certo? Faça isso e Deus haverá de abençoar você de modo poderoso. Amém. Amigo, eu estou aqui, nós estamos falando esses dias sobre relacionamento com Deus. E esses estudos iniciais eu estou apresentando então os pressupostos, aquilo que é a base, aquilo que é o alicerce para nós construirmos um relacionamento com Deus duradouro. Quais são os pressupostos? Então estou apresentando esses dias o primeiro pressuposto. O primeiro deles é confiar na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Eu sei que tem muitas teorias, muitas ideias, muitas opiniões, um diz uma coisa, outro diz outra, mas você deve confiar na palavra de Deus, naquilo que a Escritura Sagrada diz, naquilo que ela ensina. Você deve se apegar a ela com toda firmeza. Eu usei como ilustração a teoria da evolução, De onde nós viemos, quem nos formou, você veio do macaco, você era uma ameba, e então em milhões de anos atrás, e aí se transformou nessa pessoa maravilhosa que você é, Ou então você é uma alga marinha e assim por diante. Meu amigo, ou você então houve uma explosão e de repente surgiu você, com milhões de anos de evolução. Isso não leva a lugar nenhum. A Bíblia Sagrada, ela está sozinha, lutando sozinha de um lado, contra todas as teorias, todas as opiniões, todas as ideias do outro lado. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Deus, na sua palavra, na Escritura Sagrada, não está interessado em provar a sua própria existência, não está interessado em satisfazer as nossas curiosidades. Ela simplesmente diz que Deus criou todas as coisas. Deus criou e ponto final. É isso que ela apresenta. E nós precisamos acreditar nisso de verdade. A Bíblia Sagrada é digna de confiança. Você se lembra, por exemplo, que quando Jesus argumentou com Satanás, como foi que ele venceu a Satanás? Como foi que ele argumentou e calou a boca do diabo? Não foi dizendo está escrito? Ou seja, ali estava ele argumentando com Satanás e Satanás não teve o que dizer. Toda vez que Jesus dizia está escrito, era ponto final, acabou. Então, em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, versículos 17 e 18, Jesus diz: nem o i ou um tio da lei se omitirá sem que tudo seja cumprido. Então a Bíblia Sagrada é digna de confiança. A Escritura Sagrada diz também em João 10, 34 e 35, Jesus Cristo também argumentando, ele baseia o seu argumento diante
dos líderes judaicos em duas palavras: sois deuses. E depois de argumentar com eles, então ele diz: a Escritura não pode falhar. Olha, a palavra de Deus não falha sobre hipótese nenhuma. Em Mateus 22, 43 a 45, o Senhor Jesus Cristo argumenta também em cima de uma palavra só, que está baseada, que está registrada inicialmente no Salmo 110, versículo 1, a palavra Senhor. Ele pergunta, esse eu vou ler para você, ele pergunta aos líderes judeus da seguinte forma, e quando já estavam reunidos os fariseus, Jesus lhe perguntou, dizendo: vós, que dizeis vós a respeito do Cristo ou do Messias? De quem ele é filho? E os líderes responderam: é filho de Davi. Então Jesus argumentou, Então, como é que Davi, pelo Espírito, chama Senhor ao dizer-lhes: disse Yahvé a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus adversários debaixo dos seus pés. Assim, pois, se Davi o chama de Senhor, no Salmo 110, versículo 1, como, pois, ele é seu filho? E diante dessas palavras, os líderes judaicos ficaram sem palavras, sem dizer nada, não sabiam como responder. Ou seja, eles não argumentaram, eles não disseram: isso não é bem assim. Eles simplesmente se calaram. Então Jesus Cristo argumentou. Isso mostra a confiança que a Bíblia Sagrada tem, como ela é digna de confiança, como nós devemos amar a palavra de Deus. Em Gálatas 3,16, Paulo, o apóstolo, argumenta em cima do número da palavra, singular ou plural. Ele disse: a Escritura diz descendente no singular e não descendentes no plural. Ou seja, argumentou em cima do número da palavra, singular ou plural. Que incrível! Não é verdade? Isso mostra que a Bíblia Sagrada é de fato digna de confiança. Nós podemos verdadeiramente nos apegar a ela, pois é de fato a palavra de Deus. Meu querido amigo, se Deus revelou a sua palavra, se Deus se deu o trabalho de revelar a sua palavra, não daria também Ele o trabalho de preservá-la? Não é verdade? Então ela chegou até nós. A Bíblia Sagrada, autoritativa e de confiança. Você pode confiar na palavra de Deus. E o relacionamento que nós precisamos ter com Deus, um relacionamento que realmente pode salvar a nossa vida, começa justamente aqui, acreditando que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, se aproximando da Bíblia Sagrada com essa confiança. A Bíblia é a palavra de Deus, sem erro nem engano. Agora, se você se aproxima da Bíblia Sagrada sem ter certeza de nada, ou colocando em dúvida aquilo que ela está ensinando, bom, aí isso você não vai levar você a lugar algum. Isso não vai ajudar você. Pelo contrário, vai destruir você. Tá certo? Que Deus abençoe você de modo poderoso e grandioso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.